Beleza, nós estamos aqui hoje com o nosso amigo, músico, compositor. E para a gente é uma alegria muito grande estar recebendo aqui Paulinho Pedra Azul, que é o compositor, juntamente com o Geraldinho Alvarenga, da música Belo Caso de Amor, que é a grande inspiração para esse projeto, né, que vem contar um pouco da história de Belo Horizonte através de músicas que vários artistas fizeram para essa cidade, que a gente ama demais, né? E o próprio Paulinho, que veio também de Pedra Azul, interior de Minas Gerais, ele já fala na letra que essa cidade é o quintal que acolheu sua vida. Então, através dessa frase, nós vamos começar essa entrevista, Paulinho. Você poder falar um pouquinho para a gente aí, a sua relação com Belo Horizonte, a sua chegada a essa capital, como é que foi isso tudo aí, como é que foi essa nova vivência, né? Sai do interior e vim para Belo Horizonte. Conta um pouquinho para a gente aí dessa sua história aí. Pois é, Belo Horizonte é a menina do meu coração, né? Isso aí ela se transformou na menina do meu coração pelo fato de eu ter recebido também o título de cidadão honorário, né? Belo Horizontino, com muita honra. E foi uma felicidade muito grande que veio realmente concretizar essa minha paixão por Belo Horizonte. Mas antes eu tinha passado por São Paulo também, morei em São Paulo 14 anos. Depois que eu vim para Belo Horizonte. Meus pais com meus irmãos vieram para Belo Horizonte, eu fui para São Paulo e fiz esse caminho ao contrário aí, né? E depois de um tempo eu vim cantar em 3 cidades em Minas Gerais, acabei fazendo 46 cidades. E foi a partir daí que eu realmente falei, não, Minas Gerais é meu retorno e tem que ser Belo Horizonte. E eu vim para cá em 85, mais 84, 85, e não voltei mais, não saí mais daqui de Belo Horizonte. E assim, aqui eu fiz a minha vida, aqui eu me casei, os filhos nasceram, agora nascendo netos quer dizer, toda a minha formação musical, né, a continuidade da formação, porque eu gravei 3 discos em São Paulo, e o quarto, que é o Pintura, que foi assim o meu início, né, de um trabalho de gravação aqui em Belo Horizonte, que foi na Bemol com o nosso querido e saudoso Disseu Schebe, né? E a partir daí eu comecei a fazer shows pela região e tudo, e me estabilizei aqui. E tem hoje Belo Horizonte como o quintal da minha vida, como você falou, né? Que fala na música também. E nessas oportunidades eu tive essa alegria de encontrar com Geraldinho Alvarenga, né? E fizemos essa música dentro de um clima de choro, que eu sou amante profundo do chorinho, né? Eu tenho uma paixão imensa pelo choro. Fiz vários choros com ele. Agora esse realmente marcou bastante e cada ano que passa as pessoas vão de uma certa forma se inteirando mais a respeito dessa letra, né, o que ela significa para cada um também que escuta, né? E se tornou um hino de uma certa forma, né? Sim. Não muito divulgado, não muito divulgado, mas um dia, quem sabe, ela possa ocupar um espaço assim, do tamanho do amor que eu e Geraldinho fizemos em relação a homenagear Belo Horizonte. E Belo Horizonte, igual você citou aí, é a capital dos bares, né? E a capital também, hoje talvez você é audacioso de falar isso, mas eu acho também já se tornou, antes da pandemia, claro, a capital também do choro, né? Porque os botecos, os bares de Belo Horizonte começaram a tocar rodas de choro para todos os lados. E você já declarado aqui um amante do choro, eu já vi várias vezes em várias rodas de choro aí. E como é que é essa relação sua com essa identidade, com esses locais, os bares, os botecos, onde a gente pode discutir, onde a gente pode falar sobre política, sobre música, sobre tudo? É outro ponto fundamental, assim, né, para nós, principalmente nós que vivemos em Belo Horizonte e nos ocupamos com essa coisa da conversa do bar, né? E o chorinho realmente estava faltando ocupar o espaço em Belo Horizonte, porque o samba já vinha ocupando nas periferias, né? O samba é muito fundamental, muito importante para a história de Belo Horizonte também. Muito mal explorado ainda, se bem que tem melhorado muito, mas o choro chegou tomando conta. O choro, o que acontece? Para mim, eu considero o choro o jazz do mundo, né? O jazz brasileiro e o jazz para o mundo. O que a gente vê muito nessas rodas de choros que eu frequento, vários lugares, seria difícil citar um aqui, outro e tal,
Mas essa é a quantidade de gente nova, de pessoas, instrumentos diferentes também, né, que vão passando por ali. Os estudantes, eu fico impressionado, assim, chega assim 2, 3 pessoas novas, tira o instrumento da caixinha ali, uma flauta, ou um sax soprano, ou um cachixi, alguma coisa e tal, né? E toca junto, porque eu considero a música mais democrática, né? Porque quem sabe realmente, quem estudou, quem sabe, ou quem toca por intuição e sabe o que está fazendo, pode chegar em qualquer roda de samba, que qualquer música que estiver tocando, ele entra e chega junto, né? Então, assim, é uma somatória de manifestações, né? Dos instrumentos, né? Que uma hora aparece 3 trombones. Eu já vi coisa acontecer assim de 8 trombones tocando. Depois do festival de trombones que aconteceu aqui, chegaram lá no Bar do Salomão, lá chegaram 8 trombones. Então, assim, todo mundo tocando em uníssono, que é uma coisa que dificilmente você vê. Às vezes tem um arranjo com várias tonalidades, né, várias frases e tal e tudo. Eles tocando em uníssono, assim, a coisa mais linda do mundo, como se fosse um instrumento só, estivesse tocando. Então tem essas surpresas na noite, né, acordeon. Quando chega, né, um acordeon tocando choro também e tal. Quer dizer assim, eu desde muito novinho que eu sou apaixonado pelo choro. Lá em Pedra Azul, na Torre da Igreja, tocava o Dilermando Reis, que foi o primeiro violão que eu escutei, foi de onde eu tirei algumas coisas, né, Abismo de Rosa, uma série de coisas assim, tudo. Aí vem os cariocas, que por incrível que possa parecer, tocava chorinho também, né, naquela época. A Juventude Transviada, não sei se alguém lembra desse termo. Tinha pessoas tocando choro. Não é? Tem o Valdir Azevedo, né? Que marcou muito. Tem o Bittencourt lá, o pai do Sérgio Bittencourt. O pai do Sérgio Bittencourt, Jacó do Bandolim. Jacó do Bandolim. Então, assim, nós escutamos muito. Meu pai sempre comprava chorinho, sempre comprava disco de choro e tal, tudo, música instrumental, ele sempre comprava. E eu acho que foi daí dessa coisa de escutar o chorinho lá em Pedra Azul, com 10 anos de idade, ou 12 anos, 14 anos, que realmente começou o gosto pelo choro. E a turma de lá tinha o Heron Chasquento, que era um violonista. O Chasquento é uma expressão em Pedra Azul que se diz bacana, né? E ele chama todo mundo de Chasquento, né? E aí ele acabou ficando o nome de Heron Chasquento, um violonista que tocava muito choro também, toca ainda muito choro. E aí isso ficou na minha memória, essa coisa do chorinho, né? Eu fui para São Paulo, o que aconteceu? O meu primeiro violão eu comprei na Casa Manon, que é uma casa bem tradicional de instrumentos lá, e quem me vendeu esse violão foi Evandro do Bandolim. E aí eu comecei a ir na casa do Evandro, comecei a participar de chorinhos, de roda de choro assistindo, porque eu não conseguia tocar, né? Eu não tinha essa caixa para tocar. Então eu comecei a cantar alguns choros com eles e tudo. E quem gravou a minha música Cantar no meu primeiro disco foi o Reginaldo Evandro. Que assim, quando pintou essa ideia de gravar o Cantar do Godofredo, eu falei, eu quero o Reginaldo Evandro. E você vê que a música, uma das músicas mais marcantes, né, na minha vida, do Godofredo Guedes, que é um grande chorão também, né? E você falou com a gente uma coisa interessante, que o Cantar tem uma outra... Você falou com a gente conversando com a Marcela e tal, aí você contou que o Cantar tem uma outra melodia, que você inclusive queria gravar ela, mas não chegou a gravar, que o Beto não tinha gravado, né? Mas se você quiser falar depois também, você pode falar. Não, fala agora. Essa coisa do cantar é o seguinte, eu escutando os discos de Beto. Beto é um ídolo, né? Um cara apaixonado pelo trabalho do Beto. E um amigo agora, né? Muito amigo. Então é o seguinte, eu estava escutando um disco do Beto e eu vi um choro, que chama Belo Horizonte. Aí quando eu fui olhar de quem que era, eu achei que era dele, mas quando eu olhei, G. Guedes. Eu não sabia, achei que era algum parente dele, não sabia nem que era o pai dele, não sabia nem que era Godofredo Guedes. Depois, com o tempo, eu fiquei sabendo. Então, no segundo disco do Beto, ele vem outro Godofredo Guedes, gravou Casinha de Palha. Aí eu falei, olha, o que eu vou fazer? Cada disco que o Beto gravar, que ele gravar uma música do pai dele, eu vou gravar no meu disco seguinte. Deixa passar um ano e tal. E foi o que eu fiz. As Beto ia gravando Casinha de Palha, eu regravei, Noite Sem Luar, eu regravei, o Cantar e tal. Quando passou um tempo, eu conheci o Tavinho Moura, que tinha gravado Cais da Esperança, gravado algumas coisas do Godofredo, e falou comigo, olha, você deixou de gravar a letra toda do Cantar. Eu falei, não, mas eu gravei a letra toda. Ele falou, não, o Beto não gravou e você acabou não gravando também. Eu falei, não sabia. E foi nessa que ele me mostrou a segunda parte, que Beto fez instrumental.
Cantar, entendeu? Uhum. Aí quando eu fiquei sabendo disso, eu falei, na próxima eu vou gravar. Aí gravei um disco com Wagner Tiso, só com a obra, com 12 músicas do Godofredo Guedes. Não gravei a parte. O Tavinho tornou reclamar. O Tavinho falou, você perdeu outra oportunidade. Então estou procurando ainda essa oportunidade para colocar essa letra toda e eu venho cantando ela já, sabe? E a descobri ainda que tem mais uma pedra, assim, mais uma frase, ou duas frases ainda que está faltando ainda. É muito interessante isso. A música e suas nuances, né, Paulinho? Mas foi a partir da melodia do Beto, da gravação do Beto, que veio uma outra letra? Ou não? Não, o Beto deixou de gravar essa parte. Ah, entendi. Na melodia expressiva de um samba-canção. Aí ele fez instrumental. Há quase sempre uma tristonha história de dor. Há quase sempre um queixume, um mistério, um ciúme, ou uma declaração musicada de amor. Cantar quase sempre. Olha que coisa linda que ele deixou de gravar, né? E eu também. Mas quem sabe um dia a gente volta a gravar. Ô Paulinho, mais cedo a gente conversando ali, você falou sobre seu primeiro disco, né? Que você, aos 16 anos, Jardim da Fantasia, que foi uma música que você gravou, né? E como que você é descoberta aí com a composição, com aí esse trabalho, né, de gravar mesmo, de querer gravar disco e tal, e como é que surgiu Paulinho Pedra Azul aí, então? Bom, a música eu compus, Jardim da Fantasia, Valsa do Desencanto, essas músicas eu compus com 16, 17, 20 anos, entre 16 e 20 anos. Cortinas de Ferro, Vagando, uma série de músicas que eu compus em Pedra Azul ainda, muito jovem, né, muito menino, e deu outra parte em São Paulo, que eu fui para São Paulo também muito jovem, 19 anos, 19, 20 anos, né? E foi em São Paulo que eu fiz esse complemento dessas outras músicas que eu gravei no primeiro disco. Meu primeiro disco, eu assinei contrato com uma gravadora que era para gravar 3 meses depois. Eu fui gravar 1 ano e 8 meses depois, por questões aí também assim muito difíceis de explicar, porque era um sistema da gravadora, ter um tempo, mas eu sabia que estava me segurando e eu fiquei muito ansioso com essa coisa de gravar esse disco, porque eu já tinha essas canções. E eles tentavam mudar minha cabeça. Não, você vai gravar fulano de tal. Eu falei, não vou gravar fulano de tal, vou gravar minhas músicas. Eu sou compositor também, tá aí e tal, eu mostrei para vocês e tal. Já assinei o contrato, mas eles vinham me infernizando ali, querendo que eu gravasse músicas de outros compositores. E eu resisti até quando chegou faltando 8 meses para mim terminar o contrato, eu comecei a gravar o meu disco. Quando estava na época de lançar, eles falaram, nós vamos renovar o contrato para mais 3 anos, o seu disco sair. Eu falei, então o disco não vai sair. Eu não vou assinar de novo, não. Eles queriam que eu assinasse por mais 3 anos, para me segurar 6 anos. De cozinhar, né? Aí eu falei, agora mexeu com o Leonino. E eu falei, não assino. Eles falaram, então seu disco não vai sair. Eu falei, então não sai o disco, acabou. Virei as costas e fui embora para casa. Esperar o que acontecesse para mim estava bom. Então tudo gravado já, né? Tudo gravado. O disco foi arranjado pelo Wagner Tiso, foram 20 cordas da Orquestra Sinfônica de São Paulo. Eu vou dizer que você é uma pessoa muito corajosa de fazer isso, ainda mais naqueles tempos, né? Era para eles era uma afronta. E para mim não era, para mim era natural, porque eu tinha que gravar o que eu estava querendo. Você tinha autenticidade. Eu tinha autenticidade, eu era um menino, eu tava com 24, 25 anos de idade lá e discutindo com eles. Entendeu? Assim, e 1.000 pessoas ao redor de mim falaram, não, cede que senão você vai perder. Sabe? Eu falei, não cedo. Meu pai mesmo falava comigo. Faz alguma coisa, depois você... Eu falei, não, tem que fazer o que eu quiser. Então essas coisas são coisas assim, que futuramente, eu vou contar essa história em um projeto aí, que um amigo me convidou para fazer um livro. Cada capa de um disco eu vou contar a história do que aconteceu com os discos. São 30 discos, então vou contar 30 histórias. Que legal, bom demais. Eu vi um disco parecido, um livro parecido com o Paulo César Pinheiro. O Túlio Mourão fez um também, contando história, que é desse mesmo projeto da Gulliver. É o mesmo projeto que eu vou fazer esse outro disco. Legal demais. Porque essas nuances aí das histórias da música, às vezes as pessoas não sabem, não conhecem, não tem oportunidade de conhecer, é tão bonito, é tão bacana. Às vezes marca a gente com muita dor. Tem histórias assim que eu vou contar e eu fico sorrindo agora, mas eu chorei muito.
Passei muito mal, a pressão subia e eu novo, passando mal e achando que eu querem desistir de uma certa forma, né? Assim, dos projetos e tal, achando que não era, o caminho não era esse. Era muita surpresa negativa às vezes, tudo assim. E a gente com aquela sensibilidade, né? Inocência e tudo, querendo fazer uma coisa bacana, uma coisa legal e tudo. Mas acabou que eu consegui, de uma certa forma, superar. E continuei gravando meus discos, né, de uma forma independente, para também não enfrentar mais esse tipo de coisa. Até tentei algumas vezes, algumas gravadoras e tudo e tal, mas acabou que não deu certo. Realmente é uma mudança, eles querem mudar realmente, sabe? E até a capa do meu disco, do meu primeiro disco, eu tirei a capa, um amigo meu tirou uma foto, eu estava debaixo de uma árvore, sentado com um chinelo, e aí eles falaram que eu estava sujo, que eu estava de chinelo, que eu estava não sei o que e tal, que meu cabelo não estava legal, que aquela árvore estava não sei o que. Então eles botaram defeito de tudo, queria que eu seguisse um padrão da época, que era menininho, cabelo bonitinho. Eu falava, você é um cara bonito, tem que botar o seu cabelo assim e tal. Eu falei, não, meu cabelo é assim, pô. Então eu briguei muito também por causa desse tipo de coisa. Mas hoje, eu acho que hoje eu consegui marcar na minha carreira uma personalidade, assim, sabe? Eu acho que eu servi até de exemplo para algumas pessoas que passaram por isso, né? E viram contando essa história e enfrentaram a onça também. Até a coisa baixar um pouco mais para as pessoas começarem a fazer os trabalhos independentes, né? Que aí você pode fazer a capa que você quiser. Você lembra quando o Boca Livre fez aquele primeiro disco dele, capa dupla, né? Aquilo era um sonho de qualquer pessoa dentro de uma gravadora. O meu disco era para ser capa dupla, não consegui. Você vê que o Sonho de Menino, que foi o terceiro disco, já fiz capa dupla, pintura capa dupla. Aí eu fiz uma banda capa dupla, tudo quanto é canto. Eu pagava, como diz o outro, eu pagava para fazer, então não tinha que reclamar. Mas essas coisas são tudo lições para a vida, né? A gente vai aprendendo, vai amadurecendo com isso tudo aí. Falando de números assim, Paulinho, são muitas composições, muitos discos, muitos livros, né? Você sabe mais ou menos. Eu vi uma postagem sua, inclusive, no Facebook, você contando um pouquinho disso aí, e eu fiquei, assim, surpreso mesmo, de ver a quantidade de música, de trabalho que você tem, é muita coisa. Porque eu venho compondo também desde, né, 13, 14 anos, assim, né? Mas nunca parou, né? Nunca parei, realmente nunca parei. E eu sempre compunha música e letras. Eu era muito tímido, ficava muito trancado dentro de casa, em São Paulo. Esses 12, 14 anos que eu vivi em São Paulo, então, nossa senhora, eu compunha sozinho mesmo. Eu não tinha coragem de mostrar uma melodia ou de tentar colocar uma letra na melodia de alguém. Era uma timidez, era alguma coisa, né? Mas, por outro lado, eu fiz Vagando, Voarás, Cortinas de Ferro, Ave Cantadeira, Precisamos de Amores, Recado para o Amigo Solitário, que são essas músicas que marcaram mais na minha vida, assim, como compositor, como artista, né? E aí, quando eu vim para Belo Horizonte, eu comecei a fazer uma coisa que eu queria fazer em São Paulo, mas a timidez não deixava, que era compor, que era colocar a letra em melodia de pessoas essencialmente instrumentistas. Tá entendendo? Então, assim, inclusive eu tenho coisas guardadas lá em casa, assim, debaixo de 7 chaves, de tentativas minhas de colocar a letra em algumas coisas de pessoas, de instrumentistas, né? Essencialmente instrumentistas lá de São Paulo, na época, né, que eu trabalhava e tudo. Mas aqui, chegando em Belo Horizonte, o que aconteceu? Conheci Gilvan de Oliveira, Geraldinho Alvarenga, Toninho Horta, as pessoas. Então comecei a pegar Juarez, comecei a pegar as melodias deles, que são essencialmente instrumentistas, e comecei a colocar a letra, sem falar com eles. Juarez ia lá para casa, com Maria, na época, tudo, a namorada dele, e a gente almoçava e tocava, aquele negócio e tudo, e eu coçando para falar com ele, que eu tinha colocado letra em uma ou duas músicas dele, assim, sabe? Mas aí minha mulher, Bel, falava assim, não fala nada não, assim. Ou então fala. Eu falei, mas eu tô com medo de falar e não gostar, mostrar e não gostar. Aí um dia, por acaso assim, uma separação dele com a Maria, né, de Juarez com Maria, ele fez uma música que chama Valsa para Maria, e eu gravei. Ele estava nos Estados Unidos. Aí eu liguei para ele falando que eu queria gravar, para ele liberar a música para mim e tudo. Ele falou, olha, infelizmente eu não vou poder participar, eu libero a música, mas você vai chamar o Celso, meu irmão, Celcinho Moreira, para fazer o violão. Celso trabalhava na Prodenge ainda, não queria saber de música, há bastante tempo, né? Aí o Celcinho foi lá e colocou um violão maravilhoso, que até hoje, assim, é impressionante. Aí, a partir dali, eu falei, sabe uma coisa? Já tem essa ligação, eu vou colocar uma letra na melodia do Juarez. Aí eu coloquei a primeira letra, numa música que chama Olha Para Mim.
Aí um dia eu criei coragem e mostrei para ele. Ele falou, mas o que você está falando nessa letra aqui é o que eu gostaria de falar. Mas eu não fui bobo, não. Eu fiz a letra falando da separação dele da Maria. Você sabe da história? Sem tocar nome nem nada. Aí ele falou, puxa vida, você está falando umas coisas aqui que é tudo que eu queria falar. Eu falei, graças a Deus. Aí ele não falou nada também não, falou, não, achei legal e tal, e passou. Aí passou uma época, eu falei, vou gravar essa música. Aí gravei a música, ele fez o arranjo, o Cliff Coleman, né, o americano, fez o piano bonito e tal, o Ezequiel no baixo, e, enfim. E a partir dali, eu comecei a letrar mais coisas dele. E ele começou a curtir demais, aí pronto, aí foi com o Gilvan de Oliveira, com o Geraldinho Alvarenga, né, algumas coisas do Toninho Horta. Né, o Esperando Anjinha, por exemplo, foi uma surpresa pro Toninho, porque ele estava, olha, coisa de separação, né? O Toninho e a Anjinha estavam separando na determinada semana, e eu fiz a letra falando da separação deles também. Sem ele saber, sem ele nem ela saber. E eu convidei o Toninho para fazer a guitarra numa música para mim que eu estava gravando. Ele falou assim, lógico, o maior prazer. Quando chegou lá, era Esperando Anjinha. Aí os dois danaram a chorar lá no estúdio. E você precisa da guitarra que esse cara colocou. A guitarra que ele fez, né, no Esperando Anjinha. Toninho é sensacional. Demais, né? Aí eu falei na música, eu falo exatamente isso. Essa coisa da separação. Então nisso aí eu fui começando a agregar parceiros e tudo, e chorões, jazzistas, forró, baião, shot, sertanejo, merengue, o que fosse. Eu tava, vou botar a letra e tal. Então hoje são 153 parceiros. E eu acredito que tenha mais de 1000 músicas gravadas. Inéditas, sim. Gravadas deve ter umas 250, 300 músicas, mais ou menos, né? Com os discos que eu gravei, com outros compositores gravando, e outros cantores gravando. Mas eu acho, nessa época da pandemia, foi mais de 600 músicas. Nossa, Paulo, que isso, cabeça então tá muito fértil. Foi um exercício para mim, sabe? Eu sempre gostei muito de escrever, Sempre recuperei a matéria, a gramática, com redação, desde o grupo, né, o colégio e tal. Então eu gosto muito de escrever. E isso aí foi desenvolvendo e criou-se assim Eu escrevo todos os dias, todo dia eu posto 2, 3 poesias no Facebook. E o que acontece? Um amigo lê, gosta, fala, posso musicar? Aí eu vou lá e já coloco o nome dele, antes dele musicar. Que o outro pode chegar e pedir. Passa 2, 3 dias, eles me mandam a melodia pronta. Então assim, muitas vezes acontece também de mandar a melodia para mim e eu colocar a letra. Aí eu posto a letra como se fosse uma poesia também. Então, na parceria, eu sou letrista. Eu não consigo musicar nada. Nem o que eu escrevo eu consigo musicar. Apesar de ter feito muita coisa sozinho, música e letra, hoje em dia eu não consigo musicar. É engraçado. Você pensa mais no lado poeta mesmo. Mais na escrita, mais na dissertação, mais de falar das coisas, eu pergunto para a pessoa, para quem que fez aquela música. Eu tento ser o fiel o máximo possível. E ali dentro eu acho alguma coisa também que tem a ver comigo, né? Ou que aconteceu comigo, ou que pode acontecer. Então aí a parceria funciona legal, funciona bacana. Legal demais, Paulinho. Paulinho, o nosso projeto é para falar um pouco sobre Belo Horizonte, né? Nossa, nós não falamos de Belo Horizonte agora. Não, nós já falamos, sim. Falamos. É para falar de Belo Horizonte assim que é o... Eu sou falador, eu vou falando da vida, das coisas. Mas é isso que é legal, da entrevista é isso que é legal. A gente quer saber da história, né? Mas Belo Horizonte é o nosso tema do projeto e tem algumas coisinhas que eu queria perguntar para você, a sua relação com a cidade, né? Como você vê hoje Belo Horizonte? É uma cidade, por exemplo, que... essa pergunta eu fiz para todos os entrevistados que eu entrevistei. E como é que você vê Belo Horizonte? Você acha que Belo Horizonte é realmente uma cidade que atrai as pessoas para vir conhecer a capital mineira? Quais são as particularidades que Belo Horizonte tem, assim, na sua visão, que ela pode fazer com que a pessoa que está fora possa ter o interesse de vir conhecer a capital, nossa capital mineira aí? Belo Horizonte anda escondida nas montanhas, né? Mas ela se manifesta de todas as formas, né? Do folclore, a moda, o cinema, a música. Ela se manifesta muito e já está extravasando essas montanhas aí, né? Teve uma época que não, ficava muito aqui dentro, né? Eu lembro que eu vim em Belo Horizonte a primeira vez, eu tinha 12 para 13 anos, 14 anos no máximo.
eu vim com um tio meu, ele me levou na Galeria Ouvidor. Eu queria conhecer a Galeria Ouvidor, eu queria subir a escada rolante, que era a primeira da América Latina, se não me engano. É mesmo? Se não me engano. E a gente subindo assim, eu escutei uma música dentro da Galeria Ouvidor, que lá é cheio de música, né? Eu escutei uma música que eu lembro de um trechinho que falava assim: os ratos soltos na casa. E o som continuou, eu falei, os ratos soltos na casa. Era o lançamento do disco do Lô, do primeiro disco do Lô. Clube da Esquina número 1. Do Clube da Esquina 1. Olha, a primeira coisa que marcou, eu com 13 anos de idade, 14 anos. Nunca mais eu esqueci desse negócio. Quando eu escutei essa música, depois toda, é que ela veio fortalecer mais ainda assim, a minha curiosidade, né, em relação à música mineira, principalmente do Clube da Esquina. E foi ali que, quando eu soube depois que o Lô tinha 17 anos, naquela época 16, mas 17 anos, eu falei, nossa senhora, que coisa incrível, né? É impressionante. A primeira coisa que me marcou foi essa frase, os ratos soltos na casa, dessa música do... Eu esqueci até o nome da música aqui agora. É Clube da Esquina número 1. É Clube da Esquina número 1, não é isso? É. Então, assim, foi interessante ter marcado isso musicalmente, né? E outra coisa que me marcou muito, aqui em Belo Horizonte também, o meu tio me levou numa porta de um salão de beleza, cabeleireiro lá, tudo assim, tá um vidrinho assim. Ele falou, sobe aí e olha lá pra você ver. Aí eu fiz assim, levantei, olhei tudo. Eu falei, nossa, que mulher bonita, hein? Ele falou assim, não é mulher não, é um homem. Era o Nero. Nero cabeleireiro. Ele tinha o cabelo grande. Assim. Outra coisa que marcou muito, amigo, eu falei, tudo diferente, né? As coisas mesmo, tudo diferente. Ele falou, não, é um homem, o nome dele é Nero, ele é cabeleireiro. Eu falei, que imagem que ficou na minha cabeça, assim, o Nero, né? Então, as imagens de Belo Horizonte, bacana. O Quibe Lanche. Não sei se é alguém que conhece o Quibe Lanche, não lembra disso? Não lembro. Então, Lojas Americanas, Galeria Ouvidor, Nero, as igrejas, se eu ficava fascinado, eu quero passar perto das igrejas, eu ficava fascinado. O movimento de Belo Horizonte, da Praça 7, aquilo ali me deixava fascinado. Eu falava, eu queria viver num lugar desse assim. Antes de vir para cá, eu fui para São Paulo. Fui viver um tempo em São Paulo, para depois ir para cá. Eu entrevistei, foi o Márcio Borges, e ele falou justamente isso. Quando eu falei com ele do potencial turístico hoje, ele falou, foi justamente o que você falou sobre a música, sobre a questão do cinema, a produção do teatro. Essa cena cultural de Belo Horizonte, ela é muito efervescente, sempre foi, né? Muito. Então acaba que um forte ponto turístico da cidade é essa questão cultural, né, da cidade. E eu vi naquela idade, né? Eu vi naquela idade de 14 anos, deslumbrado com tudo, né? E sem falar na gastronomia mineira, que Belo Horizonte acaba que... É uma maravilha. Os bares, né? Os bares. Para começar, os bares. Olha, quando eu vim, comecei a vir a Belo Horizonte, frequentando, assim, porque minha família aqui, e eu vim visitar, saindo de São Paulo, visitar aqui, eu passava pelos bares, assim, Barbuleta, Serafim, Lugar Comum. Eu via os sons daqueles caras, eu ficava doido, cara. Eu ficava doido de Yuri Popov. Eu via Toninho dando canja. Eu via o Dado já tocava, assim, com essa turma, Dado Prates. E eu ficava assim, apaixonado, cara. O Chiquinho Amaral. Eles juntavam uma turma, iam para um lugar chamado Barbuleta, não sei se as pessoas lembram, aqui lá na Getúlio Vargas. Tinha um barzinho ali pequenininho, chamava Barbuleta. Mas aquilo infestava, assim, a calçada. E um som, cara, toda hora chegava 2, 3 músicos, 4 músicos se juntando, era 12 pessoas tocando. Era uma coisa maravilhosa, era um espetáculo, né? Então, assim, a riqueza dos bares, a riqueza musical de Belo Horizonte já vinha de muito tempo, né? Da época de Marilton, o próprio Bituca, Milton com Wagner, né? Já tocava em alguns lugares aqui, assim, né? Então, a música instrumental, ela já vinha marcando há muito tempo, há muitos anos, né? Na noite de Belo Horizonte, sempre teve música boa na noite de Belo Horizonte, sempre. Não saía, não expandia, né, como o Rio, que vai, né, espalha pelo Brasil todo, São Paulo. Mas Belo Horizonte parece que tinha segredo, essa coisa escondida nas montanhas, né, que graças a Deus com o tempo foi se revelando e foi se expandindo. E hoje é considerado assim, a música brasileira, né.
é uma das músicas mais bonitas, é um dos movimentos mais bonitos de música em Belo Horizonte, sem barrismo nenhum. É muito rico em todos, né, do rock, a seresta, ao chorinho, ao baião, enfim, ao carnaval, tudo. Cresceu demais. Belo Horizonte se tornou uma cidade turística mesmo e oferecendo segurança, né, eventos maravilhosos, de carnaval, a exposição de gado, enfim, quer dizer, muita coisa fez com que Belo Horizonte entrasse no cenário nacional do turismo, né? E as pessoas são curiosas, né, para saber. Você viu o carnaval, o que aconteceu com o carnaval de Belo Horizonte, né? O carnaval de rua, o que aconteceu. E foi em pouco tempo, né? Então, assim, Belo Horizonte é uma paixão para mim. Eu sempre falo de Belo Horizonte de uma forma... Belo Horizonte tem hora que sobe, as coisas vão assim, como fosse uma onda no mar, né? Vai, e de repente abaixa tudo de novo. Quando as pessoas pensam que tá rolando só um chorinho, só uma coisa, que daqui a pouco vem um movimento diferente, né? E marcante, porque tudo que fica bom demais sai daqui de Belo Horizonte. Né? O rock, o skunk, o J Quest, o Pato Fu. Quando esses três entraram, o Tia Anastácio, quando entrou essa turma aí, você viu que levantou o Brasil. Garota Nacional levantou o Brasil, né? Levantou o Brasil. Então, assim, rock, música pop, sertaneja, tudo aqui a gente... Inclusive aquele rock pesado lá, eu não sou muito dessa área, não. Do Sepultura, toda, Sepultura é reverenciado no mundo inteiro. No mundo inteiro. É uma referência nessa música mais pesada, assim. A própria música do Clube da Esquina, né? Então, isso que eu vou falar, esse ponto que nós vamos falar específico, o Clube da Esquina, entendeu? Você citou aí já Beto Guedes, já citou o Louco que você escutou, o próprio Toninho Tavinho. O Toninho Tavinho, então você é um clube da esquina também, Paulinho? Eu sou apaixonado pelo eu não tive tempo de ser influenciado assim, porque eu sou mais ou menos da mesma idade do Beto e Lô, né? O Beto faz 70, Lô também faz 70 e eu fiz 67. Então sou mais ou menos da mesma geração, as mesmas influências, né? De Jovem Guarda, Beatles, essa coisa toda. Depois, com o tempo, que eu morei em Pedra Azul até os 20 anos, então eu não escutava muito essas coisas daqui de Belo Horizonte, né? Então a música do Clube de Esquina, ela veio forte depois que eu já tinha uma certa formação musical. Entendi. Então o bacana que eu achei nisso tudo é que foi criada uma amizade entre a gente. Antes de qualquer coisa da influência musical, teve a influência da amizade. Por isso que depois eu comecei a compor com alguns. Né? Fiz 2 músicas com Louca, ainda desconhecida, de vez em quando ele me cobra. Compus com Marilton Boys, que é o cara, né? Esse cara é o cara que, de uma certa forma, começou tudo. Injustiçado até, assim. Eu acho que Marilton é o cara que começou tudo também. Começou tudo. Ia ser um dos nossos entrevistados. Aí acabou que ele, por questão de saúde, não deu para ele fazer. Mas é fantástico, é um músico fantástico. Mas aí eu fui e convidei o Márcio Borges. Mas eu sou muito misturado também, sabe? Eu sou uma pessoa que eu ando por todas as rodas de musicais, né? De influências musicais, desde o jazz. Eu estou lá assistindo um jazz, eu estou assistindo um rock, eu estou assistindo um choro, eu vou em tudo. Um cantor da noite, um cara lançando um livro e tal. Eu adoro ir para os lugares ver esse movimento, ver as pessoas se lançando. Isso é muito bacana, acho que o movimento é isso aí. A gente tem que ter essas referências todas também para a gente poder falar disso, né? E não falar só da gente, né? Legal. Não falar só do Clube do Esquina, não falar só do rock e tal. Tem muita coisa bacana rodando por aí, muita gente nova, fazendo muito trabalho bonito, muita coisa séria, né? Produzindo muito, trabalhando, tocando. Então, assim, isso é bom que vai fervescendo aí, vai criando um novo movimento. Né? Não que os outros devem parar, a ideia é que continuar, e nem para nunca, né? A criatividade desse pessoal, dessas gerações passadas aí, é infinita, né? Uma criação infinita. Você vê o Milton aí, cada hora que passa o cara tá falando de coisas mais lá pra frente, tá curtindo, né? Tá cantando coisas modernas aí, né? Criando e tal. Mas, então, assim, e o meu orgulho maior de ser do Vale do Jequitinhonha, você tá entendendo? E de ter uma música maravilhosa do Vale do Jequitinhonha, o Tadeu Franco, Saulo Laranjeira, Robinho do Vale, Lucinho Cruz, enfim, Titani, que né, tem uma ligação com a gente, Décio Marques também, que teve essa ligação, Pereira da Viola, que não é do Vale, mas tem essa ligação forte também,
no tal Brasil. Quer dizer, essa geração nossa aí do Vale do Jequitinhonha, do Vale do Mucuri, do Vale do Aço, né? Do Vale do São Francisco, Tino Gomes, enfim. É o famoso festival, né? Essa geração nossa aí, é maravilhosa. É maravilhosa. Maravilhosa. E olha que nós tivemos poucos recursos em todos os sentidos. Tanto financeiro para comprar instrumento, como para tocar em rádio, para fazer disco. Nós penamos um bocado, mas nós vencemos. E eu me orgulho de falar isso e falar desses meus amigos, né, de ter essas pessoas como parceiros também e tudo, Rubinho do Vale, de ter esses amigos perto, próximos, né, e a gente poder usufruir do que nós criamos e curtir o que as outras pessoas criaram. Isso aqui é muito bom. Legal demais. E fazer umas perguntas agora, pergunta e resposta, assim, para ver como que é a relação de BH assim, com algumas coisas. Uma rua de BH, que você gosta muito, marcante, uma rua. Uma rua de BH. Avenida Afonso Pena. Um bairro. Uma rua, né? Avenida Afonso Pena. Um bairro. A rua, né? Eu acho maravilhoso. Um bairro, eu acho o Santo Antônio, eu morei muito tempo no Santo Antônio e fiz muitas amizades e consegui produzir muita coisa boa ali em um tempo. Tanto com família, quanto com os amigos, como deixar amigos em restaurantes, em bares, em lugar que a gente compra roupa, nas lojas. Até hoje eu vou lá e visito as mesmas pessoas, o mesmo posto de gasolina, eu coloco gasolina, eu vou no mesmo banco. Então assim, eu criei, de certa forma, uma coisa sem limite, né, no Santo Antônio. Eu curto o Santo Antônio. Você já falou anteriormente na entrevista sobre o que você admirava as igrejas, mas qual é aquela igreja que você acha especial aqui de BH? Essa da Afonso Pena aqui, São José. São José. É uma igreja maravilhosa. E uma área assim, verde, uma área natural, sua paisagem natural. Aí tem que ser Parque das Mangabeiras. Porque eu fui muito no Parque das Mangabeiras e fiz um show lá num projeto que chamava Segunda alguma coisa assim. Eu nunca vi tanta gente na minha vida. Foi eu ter filmado isso em preto e branco e foi uma coisa emocionante. Foi emocionante. Me marcou muito essa coisa, tanto de ser uma reserva florestal maravilhosa, quanto o espaço, né? Porque esse projeto, as pessoas faziam show dentro daquele teatrinho de arena. O meu, foi chegando gente, eles acordaram rápido e me passaram para o outro lado, onde tinha umas pedras, um negócio assim, tudo, uma montanha assim. E foi um negócio incrível, foi emocionante, isso me marcou muito. Parque das Mangabeiras. Bem bom no parque, que chamava o projeto, do Marcelinho. Esqueci o nome do Marcelinho, esqueci o sobrenome do Marcelinho aqui agora. Ele até faleceu há muito tempo. E uma praça, qual que é aquela pracinha especial de BH que você tem no seu coração aí? A Praça da Liberdade. A Praça da Liberdade. Eu também caminhei muito por ali. Fiz muita caminhada. A minha ex-sogra mora no edifício do MAP, aquele em cima do xodó ali. E ali tem uma visão muito bonita da praça. Agora, para fechar essa série de perguntas, para deixar você depois só contar uma historinha aí marcando sua vida, nós vamos perguntar qual que é o bar que você vai comer aquele tiragosto de balcão. E qual tiragosto que o Paulinho Pedra Azul admira? Nossa, isso vai dar um ciúme doido agora aí pra tu. Viu? Eu sou muito de boteco. Se você não quiser, não precisa falar um não, pode falar vários então. Eu sou muito de boteco, eu adoro boteco, sabe? Sentar e pedir na mesa assim, tira-gosto. O Barba Azul, eu acho legal. O tira-gosto lá do Gojureba, que agora é Gujorebar, que é ali na Antônio Buquerque, lá do nosso amigo Rubinho. Tem uns tira-gosto bacana que ele faz lá. Não sei se é só quando eu tô lá, ele manda fazer. tem nos bairros, né? Uns botecos simples, assim. E eu vou em muitos bares. Tem um barzinho, que chama Barzinho, que tem um tira-gosto muito gostoso. Ah, tem um aqui agora, esse aí vai fechar a tampa e não vou falar de mais nenhum. Que é o Piuzana.
lá na Prudente de Moraes. Piusana. Ali você come uma picanha que você não acredita. E você pede uma cerveja. A última que você pede é mais gelada do que a primeira. Ó, então isso é importante. É uma portinha, assim, ó. Geralmente é o contrário, né? Faz muito tempo que eu não vou lá. Todos os meus amigos assim que chegam e vêm de fora e tal, tudo, papá, eu levo lá e eles ficam doidos. Chama Piusana. Legal demais, Paulinho. Paulinho, a gente está finalizando aqui, mas eu lembrei de umas outras coisas aqui que eu queria aproveitar você aí para você poder contar para a gente. Você até citou sobre o carnaval, tá? Mas Belo Horizonte tem um outro evento muito forte, assim, que é o Arraiá de Belô, né? Uhum. E o próprio carnaval se tornaram duas festas, assim, de multidão, né, da cidade. O carnaval surgiu praticamente 2011 para cá, e nos últimos anos, assim, tá assustador o número de turista que vem para a cidade. E o Carnabelô também fechava a Praça da Estação ali, né, e vários grupos se apresentando, era uma coisa muito marcante na cidade. Você tem alguma coisa, assim, de se falar sobre isso? A sua participação no carnaval? Você já chegou a fazer alguma participação? Se não fez ainda, eu vou fazer para você um convite depois de terminar a sua fala aí. Não, eu não sou muito de carnaval, não, sabe? Eu sou um admirador do carnaval. Fui morar em Pedra Azul, na época a gente, né, deitava e rolava e tudo. Tal. Mas eu não. Depois de um certo tempo, eu gosto de ir pro sítio do meu pai, lá perto de Sete Lagoas, né? O sítio Jardim da Fantasia, que ele colocou o nome, em homenagem ao disco, lógico, em homenagem à música. Mas eu sou muito de ficar em casa. Muito de ficar assim. Não vou dizer meditando, não, eu fico lá. Também tomando meus goles, com a parte da família que vai. E fico lá no frente da televisão, vendo os desfiles, às vezes, também curto, fico olhando e tal e tudo. E fico alegre, eu fico feliz naquele momento ali, sabe? Não tem nada contra, não. Eu acho o carnaval uma coisa bonita, uma manifestação muito bonita. É um momento, né, é um momento de extravasar. E outra coisa, é um momento também de riqueza do design, né? Da moda e tudo, da criação. É apoteótico. E eu acho isso tudo muito bonito. Tirando os defeitos, tirando como se diz, né? Tirando as cascas, né? É muito bonito, que é uma festa brasileira e que o mundo inteiro respeita, né? E atrai turismo e tal. E o forró, a quadrilha é uma coisa fantástica, né? Poderia ter mais investimento ainda também. Apesar de que é muito bem produzida, mas eu acho que poderia também existir. Ficou mais moderna, né? Ficou mais moderna. Aquelas danças ficou mais moderna do que realmente. Mas não é defeito, não. É legal. Não, é bom. Também. Mas eu tô... Festa popular eu adoro. Você vê assim que eu não tinha... Você vê as festas de Recife, você vê as festas... né, o frevo e tudo, são Maracatu em São Luís, no Maranhão. Enfim, quer dizer, as festas populares são coisas muito bonitas. O Boi de Janeiro em Pedra Azul, leva todo mundo pra rua, né? A meninada toda e tal. Fica ali 5, 6 bois rodando a cidade ali. Depois no final vamos topar lá pra ver qual que fica inteiro, pra comemorar a festa e tal. Então desde muito pequenininho que essas festas populares me atraem muito. Agora carnaval, as coisas muito fortes e tudo, o tempo eu vou pro sítio descansar. Eu sou o idealizador do Bloco da Esquina. E no Bloco da Esquina a gente toca músicas do Clube da Esquina, no movimento Clube da Esquina. Todo mundo que você falou aí a gente toca. Inclusive o cantar também a gente toca no bloco. Por mais que não é de nenhum daqui, do Godofredo. Então, eu tive uma entrevista agora há pouco tempo com o pessoal do Rio de Janeiro sobre a questão de bloco de carnaval e tal. E aí eles conversando muito sobre isso. Aí a coordenadora falou assim, e vocês tocam música, vocês já estão querendo colocar música autorais do bloco e tal? Aí eu falei assim, não, a música autoral que a gente toca é só a do hino do bloco, que eu compus o hino do bloco, a gente toca sempre, às vezes até 2, 3 vezes durante o percurso e durante os shows também que antecede o carnaval. Aí eu falei assim, mas por que então vocês não começam a fazer então um movimento de tentar colocar mais composições novas? Não que quer dizer que as composições antigas são ruins, não é isso, é só para começar também as pessoas do carnaval conhecer novas músicas, de novos movimentos. Então deixo para você aqui um convite, o mesmo convite que eu fiz para o Márcio.
já que você é um cara que tem muitas parcerias, eu vou te propor aqui nessa entrevista também ali fazer um linho de uma parceria também. Vou te mandar É um prazer, ué. uma música aí. Manda. Para você colocar uma letra contando um pouco essas histórias de Belo Horizonte, entendeu? Contando Sim. talvez umas coisas sutis da cidade Sim. e tal, alguma história mesmo, para a gente colocar como um repertório novo aí também Vai ser um prazer. do movimento. Fazer um frevo BH aí, um frevo mineiro, né? Um frevo mineiro. Frevo mineiro. E o carnaval do Bloco da Esquina, por exemplo, cabe tudo. A gente toca do baião ao rock, ao frevo, à machinha, então tudo. Vamos lá. Vai ser um prazer. E para a gente fechar agora a entrevista, desde já eu agradeço demais a participação. Para mim foi uma verdadeira aula aí. Que isso, um prazer, meu. Um mestre, para mim, que eu tenho um mestre aí da música brasileira, uma voz impecável, compositor de primeira linha. Eu queria que você só contasse alguma história assim, que você viveu uma história. Você já contou, na verdade, a história da escada rolante e do cabeleireiro, mas se você lembrar de uma outra história aí que você viveu aqui em BH, assim, que você puder só contar uma historinha pequenininha para fechar aí a entrevista. Bom, uma coisa que me marcou muito em Belo Horizonte também, assim, foi depois do boteco, passar pelos botecos com a turma e tal e tudo, a namoradinha, quem e tal, é você ir para casa, descendo assim, 8, 10 pessoas descendo, e um fala, eu tô indo para casa, vou por aqui, outro, vou por aqui, e ia diminuindo, até você ficar sozinho, ou você ficar com a namorada, ou com um amigo e tal e tudo, e aí falar, boa, acabou a noite. Isso você não pode fazer mais em Belo Horizonte, né? Você caminhar nas ruas de madrugada e entregando os amigos em casa, a namorada, a pé, né, caminhando pelas noites de Belo Horizonte. Isso é que eu sinto uma falta muito grande disso. Muitas vezes você pega o carro, para na porta do bar, fica ali, entra dentro do carro de novo, vai embora, né? Andar por Belo Horizonte. Eu acho que é uma coisa... Marcou, né? Uma coisa maravilhosa. Se a gente pudesse andar sempre a pé, não importa a hora, pode ser meio-dia, 1h da manhã, 3 da manhã, 5 da manhã. Se a gente pudesse andar mais por Belo Horizonte, né? É isso que eu tinha vontade, de andar mais por Belo Horizonte. Caminhar por Belo Horizonte. É uma caminhada que, na natureza, é uma caminhada, claro que é uma caminhada... Isso aí pode ser até uma ideia também, né, futuramente, porque, logicamente, existe o perigo de assalto, aquela coisa e tudo, mas se juntar 50, 100 pessoas para caminhar na noite de Belo Horizonte, eu acho que bandido não encosta perto. Não encosta, não. Ele vai ficar de longe, você vai falar assim, não, eu não vou encostar ali não, eu vou apanhar. Se juntar uns 5, eu já te falo que já compromete. Então, quem sabe, também tinha uma seresta que a gente fazia, o Joel Antunes, irmão de Murilo Antunes, que comandava essa seresta, começava na casa dele e a gente saía visitando as casas a pé, não me lembro o nome do bairro aqui agora. Então todo mundo saía, todo mundo de branco, saía todo mundo cantando, de porta em porta nas casas do bairro todo assim. Isso é uma coisa que marcou muito a minha vida também aqui. Quer dizer, de certa forma, é uma história parecida com essa coisa de andar em Belo Horizonte, né? Então a gente fazia isso, era muito legal, muito bacana. Todo mundo de branco e cantando com as violas e tal, cantando, saudando o Santo Reis, né? De casa em casa, levando uma santa, alguma coisa e tudo. Essas coisas marcaram, né, minha vida. Tanta coisa marcou na minha vida em Belo Horizonte. Marcou em Belo Horizonte eu indo para São Paulo. E um amigo meu falou assim, fica aqui uns dias e tal. Eu acabava ficando um mês em Belo Horizonte, antes de... Ficava um mês, assim. E teve uma época que eu passei por aqui e fiz a inscrição para fazer vestibular, pela cabeça dos meus amigos, e passei na Fafiche. Só que eu passei na segunda chamada, eu fui embora para São Paulo, eles me ligaram, você passou. Eu não podia voltar mais, né? Então, é o único momento que eu sou universitário, foi nessa hora. Eu fui universitário por um segundo. Passei no vestibular. O mais difícil é passar. Para letras e não concluí nada, nem vim. E passaram-se anos, fui convidado para fazer uma palestra na Fafiche. Aí eu contei essa história. Eu fui lançar uns 3 livros lá que eu tinha na época. Nossa, Belo Horizonte, e sem contar meu filho que nasceu aqui, né? A minha filha de criação, a Tati, os 2 netos nasceram agora, então 1 ano e meio. A minha família toda mora aqui, 8 irmãos, 12, 15 sobrinhos netos agora, meus amigos, quase todos por aqui. Então, assim, é uma cidade que não tem... Para mim sair daqui agora, só sou para Pedra Azul, né? Se alguém perguntar assim, se você sair de Belo Horizonte, você quer ir para onde?
É impossível ir voltar para Pedra Azul, mas quem sabe, né? Quem sabe acontece alguma coisa aí, a gente tem que voltar para o interiorzão lá. Eu penso nisso também. E Pedra Azul tem quantos habitantes? 25 mil habitantes. Então É a cidade mais linda do mundo depois de Amsterdã e Paris. Você está anotado já no Guinness Book aí, que é a maior beleza do mundo. Ô Paulinho, Pedra Azul. Muito obrigado. É a cidade da minha vida também. Obrigado ao pessoal do Caçamba, Rafa, Wilk. Obrigado a vocês, eu que agradeço. Marcela também que está na produção aí. Obrigado, Marcelinha. E eu fiquei muito feliz de estar concluindo essa série de entrevistas hoje. E o Paulinho Pedra Azul, inclusive, deixar o convite, se você quiser aproveitar e fazer um convite aí, que a gente pode até utilizar ele, porque você vai estar na live no dia 4, né? 4 de setembro. É isso? 4 de setembro. 4 de setembro, 16 horas, no canal do Balaio. Tá vendo aí, gente? No canal do Balaio, 4 de setembro, às 16 horas. Nós vamos estar lá batendo papo com a moçada, viu? Esperamos vocês lá. Valeu?